Tá. Vai fazer outra gravação. Isso. Bom, gente, então agora a gente abre para discussões, para colocações, para dúvidas, para a gente conversar a respeito de tudo isso que foi trazido tanto pelo Vanberto quanto por esses dois seres fantásticos, que depois, caso alguém não conheça, a gente pode buscar no Google mesmo, para buscar algumas informações a respeito de quem são, né? O Humberto e o Cido também, se quiserem trazer uma breve explanação. O meu pequeno conhecimento a respeito, né? Hermes, ele está diretamente relacionado à comunicação, além, é claro, dele estar diretamente ligado com a astrologia. Hecate é a deusa dos caminhos obscuros, da escuridão, dos mistérios, dos segredos, da magia propriamente dita. Então, resumidamente, é isso, né? De uma forma bem simples, para a gente ter aí o básico para poder fazer perguntas. Então é isso. O Cido levantou a mão, então eu passo a palavra para ele. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer novamente ao Vanberto pelos conhecimentos que ele trouxe hoje, junto da espiritualidade, das espiritualidades, na verdade, que tem trabalhado com ele. Então, o conhecimento trazido hoje já é um conhecimento que nos permite a todos nós, independentemente do nível de conhecimento sobre astrologia, brincar com os nossos mapas astrais. Brincar de quê? Brincar de conhecer a si próprio. Nós já sabemos tudo sobre cada um dos signos, que foi o nosso encontro anterior, e hoje nos foi acrescentado o conhecimento das casas, ou seja, os lugares em que esses signos ocupam nas nossas vidas, né? E também nós já sabemos qual é o glifo do Sol, qual é o glifo da Lua e onde localizar o ascendente em nossos mapas natais, né? Na nossa carta natal, no mapa do nosso nascimento. Por sorte, cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje, né? Sabemos o horário do nosso nascimento, né? É só por causa deste conhecimento que você sabe qual é o seu ascendente. Se você não sabe o horário do seu nascimento, não tem como saber qual é o seu ascendente. Por quê? A astrologia trabalha com cálculos matemáticos de astronomia, que tem a ver com hora, certo? Então, tudo é determinado pela hora e pela data e pelo lugar geográfico na face da Terra onde você nasceu. Então é tudo número. Eu costumo sempre dizer que de todos os oráculos que existem, a astrologia é o oráculo das ciências exatas. Por quê? Tudo em astrologia é cálculo, é número, é lógica, é racionalidade. O Vamberto está se benzendo ali. Hoje em dia, graças a Urano, né, tanto ao planeta Urano quanto ao deus Urano, é... nós temos sites de internet e programas de computador que fazem esses cálculos para nós. Mas já houve uma época, certo, que não é tão distante da gente, que esses cálculos eram feitos à mão, com calculadora. Tá? Então, existiu uma coisa, né,
lá na década de 80, na década de 90, antes de se popularizar computador e internet, antes de existir programas de computador e sites de internet que fazem esses cálculos, existiam pessoas, os astrólogos, que faziam esses cálculos à mão. Ali, na mão mesmo, continha na mão. Pegava a data do seu nascimento, pegava a hora que você nasceu, o dia, o lugar onde você nasceu, e aí ia lá consultar as cartas celestes, fazer os cálculos. Ele tinha que saber como que cada um dos planetas se movimentava, qual a posição, ele tinha que ter um grande conhecimento de astronomia, de matemática, para poder fazer esses cálculos, tá? Então, um dia esse conhecimento já foi de poucos, porque quem é que se disponibilizava a adquirir esse conhecimento, não é? Hoje as coisas estão muito fáceis e muito populares, então a gente deve aproveitar isso. Você já tem muito conhecimento aí na sua mão com o que trabalhar, com o que estudar desta semana para a próxima. Você também que está nos assistindo depois da gravação desse vídeo e tudo mais, já tem muita coisa também aí a estudar sobre si mesmo, né? Então, só recuperando, o que significa o Sol? O Sol enquanto planeta, né? O círculo com o pontinho no meio é a sua personalidade, é o todo da sua personalidade, a sua personalidade interior, aquela personalidade que só você conhece. Os psicanalistas freudianos vão chamar isso de consciência, de ego. Esse é o nome técnico. O ascendente é a sua personalidade exterior, aquilo que você mostra para o mundo, o seu eu exterior, que complementa a sua personalidade, o todo da sua personalidade. É como o mundo te vê. Equivale na psicologia freudiana ao superego, ao mundo, à sociedade, ao que nos rodeia, ao outro, aos outros. E a lua, né, o seu signo lunar, o que é o seu signo lunar? É o lado que existe dentro de você, que você não tem total controle sobre isso, que você não gosta muito às vezes, né? Ele é o seu inconsciente, o id, na teoria freudiana psicanalítica. Então, só a partir dessas três coisas, você já consegue compor o quê? O todo da sua personalidade, a integralidade do seu ser, do seu eu, em todas as três dimensões, né? A personalidade, o sol, como o mundo me vê, o ascendente, e aquilo que está oculto e que eu preciso descobrir e trabalhar em mim mesmo, ao meu signo lunar. Todo mundo aqui já tem condições de encontrar, né, por meio dos glifos, dos símbolos, aonde estão cada uma dessas posições. Onde está o Sol, onde está a Lua, onde está o ascendente. E com o conhecimento dos signos que foram trazidos, né, por Vamberto e a potestade, né, a espiritualidade que veio no nosso último encontro, você consegue cruzar as informações. Sim, esse é o grande exercício que você tem que fazer. Cruzar as informações. Eu sei onde localizar o meu Sol. Onde está o meu Sol? Ele está num lugarzinho, numa casa que tem um signo ali. Que signo é esse? Bom, eu sei que o meu Sol é a minha personalidade interior, a minha consciência. Se o meu Sol está em peixes, o que isso significa? Eu sei o que é peixes e eu sei o que eu estou procurando, Sol. Junte as duas coisas. Por você.
e medite sobre isso. A mesma coisa com a Lua, a mesma coisa com o ascendente. Tá? Além disso, você também já tem hoje, que foi trazido, maravilhosamente bem explicado, o conhecimento das casas, né? O que elas significam. Você já sabe que você tem todas elas. E você já sabe também identificar que signo as ocupam, né? Todas elas são ocupadas por um dos 12 signos do zodíaco. Então, é a mesma coisa. O convite à meditação sobre... Você sabe, já tem o conhecimento do que é o signo, já tem o conhecimento do que é aquela casa, com palavras-chave, inclusive. Junte as coisas. Tá? Junte as coisas, interprete as coisas. Este é o exercício da semana, esse é o exercício da vida, quando a gente utiliza a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, ferramenta de conhecimento pessoal. É preciso fazer essa meditação sempre. Por quê? Porque com o passar do tempo, você vai adquirindo mais e mais e novos conhecimentos sobre cada uma dessas coisas. Você vai adquirindo conhecimento sobre o signo, você vai adquirindo conhecimento sobre as casas, você vai adquirindo conhecimento sobre os planetas que Vamberto vai trazer e a espiritualidade vão trazer a semana que vem. Então, com o passar do tempo, se a astrologia é o oráculo com o qual você se identifica, o que você deve fazer? Se há um oráculo com o qual você se identifica, um oráculo que você elegeu para buscar um apoio no seu trajeto de autoconhecimento, porque é isso que é um oráculo. Quando ele é usado de forma individual, de forma pessoal, ele ajuda, ele é um apoio, ele é uma fonte de conhecimento. Ele não vai resolver os seus problemas, mas ele vai apontar caminhos possíveis. Tá? Então, se a astrologia é o oráculo que você elegeu para te apoiar, para te ajudar no seu trajeto de autoconhecimento, então cabe a você estudá-la frequentemente, aperfeiçoar os conhecimentos sobre ela frequentemente, aprofundar a partir dos conhecimentos básicos que estão sendo passados aqui semanalmente. Pegue isso, trabalhe com isso, e a partir disso, vá buscar outras coisas que lhe são de interesse. Vocês viram aí, nos mapas que o Vamberto projetou, apareceu lá, tem aquela bolinha com aquele X no signo ascendente do Cido. O que é aquilo? O Vamberto falou, chama-se parte da fortuna. Tá, eu quero saber o que é isso. Parte da fortuna, não dá para gente explicar o que é aqui, porque é um conhecimento avançado de astrologia. Mas você vai encontrar informação sobre isso na internet, em livros, no YouTube. Não é um asteroide, certo? É um ponto de cálculo que existe no seu mapa astral. É um cálculo que advém das origens mais antigas da astrologia, é o que se chama partes arábicas. Existe uma parte da astrologia que se chama partes arábicas, que vem dos matemáticos e astrônomos e astrólogos árabes, lá dos séculos 5, 6, 7, que contribuíram para a astrologia. Né? A parte da fortuna é um cálculo que foi inventado pelos árabes há quase 2000 anos atrás. Certo? Então, ela revela muitas coisas ali onde ela está, certo? Então, procure trazer a curiosidade sobre o seu mapa. Se é a astrologia, o oráculo que você deseja que seja aquilo que apoie o seu autodesenvolvimento,
que guie o seu autodesenvolvimento, pegue este conhecimento básico e vá exercitá-lo. E vá se interessar por ele, e vá aprofundá-lo a partir do que você está recebendo aqui. Tá? Uma coisa que eu acho que é importante, que precisa ficar clara, né? E que precisa ser reforçada com relação às casas. Como que eu sei onde uma casa começa? Como que eu identifico o início de uma casa no meu mapa astral? Onde ela começa e onde ela termina, tá? Eu vou aqui projetar o meu mapa astral, só para enfatizar esse conhecimento com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí? Deixa eu ver, acho que está ainda... Estão vendo? Sim. É visível o suficiente? É? Então tá bom. Ó, tá aí, ó, o meu mapa astral, né? Pegando os conhecimentos que Vamberto e a espiritualidade trouxeram hoje. Olha aqui, ó. Estão vendo o meu mouse, a seta do mouse? Sim, Daiane. Uhum. Então, casa 1, esse númerozinho aqui, ó, é o número da casa. Mas onde a casa 1 começa? Neste risco aqui. Tá? Naquilo que Vamberto chamou de horizonte, que a espiritualidade chamou de horizonte, que é um risco que corta no meio o seu mapa astral, tá? É aqui que a casa 1 começa e é aqui que ela termina, e assim sucessivamente. A casa 2 começa aqui, neste risquinho, e vai até aqui. A casa 3 começa neste risquinho e vai até aqui, certo? Lembrem-se, como o Vamberto disse, é anti-horário, então é da esquerda para a direita sempre, tá? É isso daqui, é este risquinho aqui que marca o grau 0, certo? É o 0. Cada uma das casas ocupa 30 graus. Tá? É como se fosse um transferidor de escola. Lembram do transferidor de escola de 360 graus? Então, isso daqui, o transferidor de escola, é ele que está desenhado aqui para determinar as casas, tá? Então, aqui, ó, de 0 a 29 graus, eu tenho a casa 1. Depois começa de novo, de 0 a 29 graus, eu tenho a casa 2, e por aí vai. É muito importante saber aonde as casas começam, para você não se perder na roda dos signos. Vejam o meu mapa astral, que é, diferentemente do Vamberto, que é todo organizado, todo bonitinho, as casas praticamente... batem com a roda dos signos, o meu não bate. E talvez de alguns de vocês também não bata. Olha onde começa a minha casa 1. Ela começa aqui, em Aquário, no signo de Aquário. Estão vendo aqui? Como o Vamberto ensinou. Certo? Ela começa aqui, minha casa 1 começa no signo de Aquário, mas ela não está inteira no meu signo, no signo de Aquário. Ela tem uma parte no signo de Aquário e outra parte no signo de Peixes. Então, minha casa começa no signo de Aquário. Então, minha casa 1, o meu ascendente, é em Aquário, não é em Peixes. Certo? Ainda que a minha casa 1 começa em Aquário, mas termina em Peixes. E isso vai fazer diferença na hora de interpretar os planetas. Veja o meu problema aqui na minha casa 8, por exemplo. Olha só, minha casa 8. Minha casa 8 começa em Virgem. Olha só, esse risquinho aqui, anti-horário. Ela começa em Virgem e termina em Libra. Veja que eu tenho vários planetas na minha casa 8. Eu tenho
Júpiter, eu tenho Vênus, eu tenho Saturno. Planetas importantes. Assim como o Vamberto tem uma conjunção lá, se eu não me engano, na casa 8 ou 9 dele, eu também tenho uma conjunção. 3 planetas ocupando um mesmo lugar numa casa. Mas veja só, esses 3 planetas estão no signo de Virgem? Não, eles estão no signo de Libra. Eles estão na minha casa 8, mas no signo de Libra, e não no signo de Virgem, que é onde a minha casa 8 começa. Percebem? É importante para a gente não se perder no mapa. A mesma coisa, dando exemplo aqui. Olha só o meu signo de Escorpião, o meu signo solar. Ele começa aqui na roda externa e termina aqui. Bom, o meu signo de Escorpião, o meu signo solar, ele é dividido por 2 casas, a casa 9 e a casa 10. Minha casa 9 começa em Libra, percebem? E termina em Escorpião. Minha casa 10 começa em Escorpião e termina em Sagitário. Olha as problemáticas de planeta que eu vou ter que enfrentar aqui. O regente do signo de Escorpião, o planeta Plutão, está na casa 9 em Libra. O planeta Mercúrio, que também está na casa 9, está em Escorpião. O meu Sol, que está na casa 9 também, que está em Escorpião, está na casa 9. A minha Lua, que está em Escorpião, já está na casa 10. O planeta Urano, que está no meu signo de Escorpião, mas ele está na casa 10, não na casa 9. Isso muda a interpretação, isso muda o conhecimento trazido para cada uma dessas coisas. Então, é necessário saber identificar onde a casa começa e onde a casa termina, tá? Eu queria enfatizar isso com cada um de vocês, para vocês não se perderem dentro de seus próprios mapas astrais, tá? Que mais? Bom, era isso que talvez a espiritualidade esteja pedindo para eu enfatizar. Me desculpem, tá? Ser tão enfático assim. É mesmo, você foi mesmo. Mas eu penso que é um conhecimento importante. E, para finalizar o comentário, só uma brincadeira para vocês brincarem. Já brinquem com esses conhecimentos. Vai lá, pega o seu mapa e vai brincar com ele durante essa semana. Só com signo e casa. E Sol, Lua e Ascendente. Só isso. Vai juntar esses conhecimentos. Faça esse exercício essa semana. Para que na semana que vem, quando o Vamberto e a espiritualidade trouxerem o conhecimento dos planetas, você já tenha um domínio um pouquinho maior sobre os posicionamentos do seu mapa astral e, claro, conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo, certo? Porque quando o Vamberto e a espiritualidade trouxerem o conhecimento dos planetas, vai fazer assim, ó, bum, certo? Porque aí, a hora que eu juntar as 3 coisas, signo, casa, planeta, é aí que vai acontecer aquilo que o Vamberto disse. Vocês vão ficar assustados com o que vão descobrir e muitos de vocês não vão gostar do que vão descobrir. Certo? Vão querer... a porca torce completamente o rabo. Tá? Então, façam esse estudo durante essa semana. Procurem conhecer-se um pouco mais. Estudar o mapa astral é autoconhecimento, é conhecer-se um pouquinho mais, conhecer lados que você talvez não tinha prestado atenção que existe em você. E, para uma brincadeirinha para chamar a atenção aqui, né, vou aproveitar, né, que o meu Mercúrio está em casa 9, né, e vou chamar um pouquinho de atenção, de comunicação. Uma brincadeira para vocês, certo? Ó, então, né? Se você nasce... Fala aí, sei lá, alguém aí, por favor, fale a sua data de nascimento. 30 de 4 de 1986.
Não, sem falar aqui. 30/4/1987. A Voz do Além nos falou que nasceu em 30/4/1987, certo? Ela é do signo de Touro, não é? Signo de Touro, exatamente, né? Então, né? Para ela ter nascido em 30/4/1987, significa que ela ficou quanto tempo na barriga da minha mãe e da mãe dela mesmo? 9 meses, não é? Conta 9 meses antes. Mais ou menos ali 9 meses. Então, 30/4/1987, 30 de abril, né? 30 de abril de 1987. Então, vamos lá. 30 de março de 1987, 30 de fevereiro, 30 de fevereiro, nossa, 28 de fevereiro de 1987, 31 de janeiro, 30 de janeiro de 1987, 30 de dezembro de 1986, 30 de novembro de 1986, 30 de outubro de 1986, 30 de setembro de 1986, 30 de agosto de 86, 30 de julho, mais ou menos ali, 30 de julho de 1986, certo? Deu 9 meses antes, né? Então, o meu cálculo, a minha brincadeira não vai dar certo. Ah, que droga, né? A minha brincadeira exatamente, né? Que foi mais ou menos quando, né? Foi mais ou menos quando houve aí a concepção, né? Houve aí a concepção. Que eu vim ao mundo. Exato, houve a concepção, né? O momento em que papai e mamãe se juntaram, né? Não, meu cálculo vai dar certo, sim. Então, né? Quando isso aconteceu, vocês sabem qual era a constelação, né? Ou o signo que estava, né? A constelação que estava no céu nesse momento era a constelação de Capricórnio, né? Era a constelação de Capricórnio. Então, né? Capricórnio é o ascendente da Daiane. Ou seja, você quer saber quando que você foi concebido? Olha para o seu ascendente. Olha para o seu signo ascendente. Era aquele signo, aquela constelação que estava no céu no dia do seu nascimento. A cara do Vanberto. Certo? É a constelação que estava no signo do seu nascimento. Então, aí você olha o que você consegue descobrir. Informação inútil, certo? Mas se você quer saber quando você foi feito, foi. Quem diz isso é o seu signo ascendente. Tá? Só para vocês brincarem um pouquinho, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Trazerem esse lado absurdo, né? Que a astrologia também tem o seu lado de conhecimentos absurdos, de conhecimentos cômicos. É uma maneira de aprender também. É uma maneira de você encarar o mapa astral de um modo menos formal. A gente não pode, porque é tudo cálculo, matemática, posição, a gente não pode enxergar o mapa astral, né, como se fosse só isso. Apesar dele ser resultante de um cálculo, com certeza, ele também revela muitos aspectos
certo? Sobre você, inclusive aspectos cômicos, né? Então, Stefano, essa pergunta, né, perguntar para os velhos, né, quando foi que eles te fizeram, é uma pergunta que, assim, a maioria das pessoas tem vergonha, né, de fazer, né, porque é muito íntima, né, é uma coisa muito íntima, né, de cada pessoa, principalmente dos pais, né, é uma coisa muito íntima. Mas aí é que tá. Por que eu trouxe esse conhecimento, aspas, inútil? Justamente para você não precisar fazer essa pergunta. Porque ela é uma pergunta constrangedora, certo? Né? Então, a que vingou foi a que está no seu mapa astral, tá? Aqui e eu vou mais longe. Vocês perceberam, né? Que o mapa astral, ele traz o grau, né? O grau, ele traz um númerozinho que se chama grau, né? Lembra que eu falei que ocupa de 0 a 29 graus? Isso é mais ou menos equivalente a um mês, certo, santo grau? É mais ou menos equivalente a um mês, mas não é um mês de 30 dias, do dia 1º ao dia 30, não, tá? Os signos, eles não começam certinho a sua regência no dia 1º de cada mês. Não, varia muito, né? Então, por exemplo, o signo de touro, ele começa, né, a sua regência, né, no ano, ela começa mais ou menos no dia 21, 22 de abril e vai até o dia 20, 21 de maio, tá? Então é sempre quebrado no meio, né? O grau, vou mostrar aqui o grau, vou projetar novamente. Só para brincar. Ó, aqui eu estou projetando o meu próprio mapa, certo? Olha lá. Meu ascendente aqui, ó. Começa aqui em aquário. Ele começa aonde em aquário? A 15 graus. Ó, esse númerozinho aqui, ó, que está do lado de cada um do ascendente, de cada um dos desenhinhos de planeta que existe, né, no mapa, ele está dizendo em que grau está aquilo naquele signo. É no signo, tá? Ó, 15 graus de aquário. Desconsidera esse outro número aqui, que é um minuto, que aí já é muito específico. Não interessa, mas dá para vocês brincarem também. O que significa isso aqui? Quando que eu fui concebido? No 15º dia da regência de aquário. No 15º dia em que a constelação de aquário estava no céu. 9 meses antes de eu nascer. Meu filho, você consegue descobrir até o dia que você foi concebido pelo seu mapa astral, tá? É só dar uma olhadinha aí, nesse grauzinho aí. Mas veja, não é o dia do mês, é o dia da regência do signo. É o 15º dia da presença da constelação no céu. É só você jogar no Google, filho, que você vai saber. Que época do ano estava a constelação de Aquário? Em 1980, que foi o ano que eu nasci. Certo? Em que lugar que, 9 meses antes do dia 8 de novembro de 1980, ou seja, lá em fevereiro, tá, de 1980, onde que a constelação de Aquário estava? Né? Você joga na internet e você descobre. Qual que era o 15º dia da regência dela? Você vai descobrir de quando a quando ela ficou no céu, certo? De quando a quando ela estava visível para quem consegue, né, ver o céu. No céu, você vai saber em que dia que eu fui concebido. É aquele dia que deu certo o negócio, tá? A mesma, exatamente, fruto de foliões carnavalescos, é isso mesmo. No meu caso,
No meu caso, fruto do carnaval. No meu caso, foi fruto das férias escolares. Então, percebem que é muito interessante. Por isso que ele ama o carnaval. Eu adoro o Todo- carnaval. Nossa, todo ano ele sai pulando, carro alegórico. exato. Eu sou uma alegoria viva, né? Enfim. Então, só para descontrair um pouco, tá, gente? Mas tá aí uma outra coisinha, uma curiosidade apenas, certo? Dentre diversas outras curiosidades que a gente pode brincar com o mapa astral. Mas eu só vou trazer essa hoje, tá? Só essa curiosidade. Para despertar também, ajudar a despertar o interesse de uma maneira um pouco mais cômica, uma maneira um pouco menos, mais descontraída, tá? Sim, existe esse conhecimento no seu mapa astral, saber o dia que você foi concebido e por aí vai. Mas também existem conhecimentos muito sérios, por exemplo, né? Quem você era antes de você reencarnar, nesta encarnação. Também está escrito isso no seu mapa astral. Tá? Só a dica que eu dou. Dá uma olhadinha na sua casa 12. É ela que diz quem era você antes de você reencarnar. Tá? Então, quem tem interesse por vidas passadas, tem que olhar a casa 12, a casa de peixes. Qual é a sua casa? Tá? Então, isso é um conhecimento extremamente sério, extremamente complexo, mas está aí no seu mapa astral também. Tá? Desculpa, falei demais, então era isso. Bom, o Kleber levantou a mão, ele é tão ansioso que ele tem que levantar a mão de verdade. Peraí, que a gente tem que fechar um áudio para abrir o outro, senão a minha voz fica do além. Então, Kleber, você pode falar, fica à vontade. Vamos lá, Vã. Acorda, Vã. Acorda aqui. Preciso da tua ajuda aqui. Você mencionou que lá quando você tinha 28 anos, ficou essa dúvida na realidade, que no seu mapa astral poderia ter, ou tem, eu não entendi direito, não tinha, na casa de peixes, algum planetinha ali, tá? Pelo que eu entendi, esse mapa astral, por exemplo, o meu mapa astral é exatamente do dia 11/3/1970, às 8 horas. Ok? Se eu conseguisse fazer um mapa astral da data de hoje, esses planetas estariam no mesmo lugar? Essa é a primeira pergunta. Tá? Responde essa, depois eu faço a segunda pergunta. Vai depender. Se deu tempo dos planetas caminharem, né, e chegarem nessa posição, sim. Mas demora, né? Você vê que tem planetas aí que demoram muito para dar essa volta ao redor do Sol, para dar essa volta nas constelações. Então é muito difícil que numa mesma encarnação você tenha exatamente aquela configuração da data do seu nascimento. Muito difícil. Provavelmente muda. Aliás, é quase certo, né? Que muda. Por quê? Porque aí essas mudanças, elas vão mostrar o quê? Que a gente chama de trânsitos, né? Elas vão mostrar aquilo que você está passando na sua vida, como fluência ou como desafio. Então, de repente você, no seu mapa natal, você tem ali uma confluência excelente de fatores, né? Digamos ali você tem, Vênus em Libra, por exemplo, né? Mostra ali o Vênus na casa, né, do signo de Libra, que mostra ali que você tem um certo equilíbrio, que você se relaciona bem com as pessoas, enfim. E aí, digamos que você tenha outros aspectos positivos, legais ali no seu mapa natal. Tá?
Isso vai mostrar que o quê? Você vai conseguir lidar com as situações da sua vida de uma forma mais tranquila, mais positiva. Você vai ser uma pessoa mais ponderada, você vai ser uma pessoa assim mais, por que não, mais equilibrado. Agora, se você tem aí umas conjunções desafiantes, ou se você tem aspectos desafiantes no seu nascimento, então aí isso pode mostrar que você vai ter ali uma personalidade um pouco mais conturbada, no meu caso mais explosiva, né, uma coisa. Então, os trânsitos podem ser lidos assim como oportunidades para a gente buscar uma maneira de melhorar esses desafios que já veio com a gente, né? E os aprendizados do dia a dia, mas dificilmente você vai ter na mesma encarnação exatamente aquela confluência ali de planetas nas casas e certinho. Bom, então, pelo que você falou... Posso complementar? Deixa eu só... Você já falou demais, Cido. Depois Tá você bom, fala. Não, pode falar assim, Cido. Olha lá o pisciano, né? Que defensor dos frascos e comprimidos. Olha lá. Ué, Brincadeira. não, eu tenho que fazer meu papel aqui. Você falou que não tem ninguém em peixes, tem eu, cara. Então fala, Cido. Fala, Cido. Então, pelo que eu entendi da sua explicação, tá? A partir da minha data de nascimento até a minha morte, esse mapa astral, esses planetas vão continuar aonde estão. Suponhamos que esse mapa astral que você nos enviou esteja certo, correto? Desculpa, eu perdi o último ponto da sua fala que a menina começou a latir aqui. Tá. Suponhando que eu desde a data do meu nascimento até a minha morte, o meu desencarne, tá? Esses planetas aonde estão agora, suponhando que esse mapa astral esteja correto, eles vão continuar aonde estão. Aí, na próxima encarnação que eu vier, aí eu venho com uma outra configuração de mapa astral, correto? Perfeito. Provavelmente mais peronomútil. Porque pode ser que depois que você desencarnar, passar o período de reabilitação e tudo, e você sentar com seus guias espirituais para ver os prós e contras da encarnação e tal, de repente você pode falar, não, eu quero voltar nesse ponto porque essa encarnação não rolou. Então aí você volta, você tem que esperar um momento, como diria Chiquinha, estropício, para que você... Não, eu quero exatamente aquilo. Mas sim, o seu mapa natal, ele enquanto você está numa mesma encarnação, ele é uma foto sua, só que expressa no céu. Ele é você expresso no céu. Tá. Ô Cida, eu vou fazer a segunda pergunta, porque eu acho que você vai conseguir complementar as duas. Tá? Se você projetar o meu mapa astral aí, não há necessidade, tá, Vanberg? Mas ele praticamente, todas as casas, ele cai entre um signo e outro. Todas as casas caem um signo em outro. Por isso que eu te fiz a pergunta do ascendente, tá? Porque a minha primeira casa cai entre Áries e Touro. Ok? Partindo do ensinamento seu e da espiritualidade que cada casa representa tem a sua representação, a primeira a individualidade, a segunda eu não vou lembrar de todas, tá? Essa divisão, vamos supor, vamos pegar a primeira casa, que é o que mais me marcou, a individualidade, o ego. O meu ego está dividido entre Áries e Touro, tá? É uma pergunta. A segunda pergunta, o que eu sou hoje está dividido entre Peixes e Áries. O que me falta, eu tenho que buscar nos dois signos que estão cruzando a casa,
né? Porque, na realidade, se eu pegar a terceira casa, ela pega 2 signos. Se eu pegar a quarta casa, ela vai pegar 2 signos. Tá? Então, praticamente assim, o que eu tenho pega características de 2 signos, e o que me falta, eu tenho que buscar nesses 2 signos, e o que eu sou hoje, tá? Também mistura isso, nós sabemos, ainda, partindo do princípio da sua primeira palestra, que peixes é o que junta tudo, que é o que completa tudo, e o meu mapa astral dessa forma, seria isso. É uma leitura possível, né? Digamos, mas assim, olhando aqui, eu diria que sim. Você tem... a sua vida... Eu vou usar uma fala do Luiz Felipe Pondé. A sua vida está mergulhada em ambivalências. É isso, basicamente. Tá? Mas é preciso ver aquelas onde há o planeta, que a gente vai ver semana que vem. Onde tem planeta, você tem que ter um cuidado maior, tanto para a fluência quanto para o desafio. Eu chamo de fluência e desafio para não chamar aí de aspecto positivo e negativo, né? É uma terminologia do Newton Schultz, que eu gosto muito disso. Eu acho que é uma visão assim bastante sensata, astrologicamente falando. Então, o fato da sua casa, às vezes, que nem aconteceu no do Cido também, né? Ela para no meio, no entre. Significa, numa análise assim, não vamos pegar nem elementos aí de astrologia. A gente pode resolver isso de forma de interpretação de texto. O que significa as entrelinhas no texto? É aquilo que precisa ser buscado além de uma leitura superficial, entendeu? Então você é um cara, pensando dessa forma, que você tem vários, se não todos, né, que eu não estou vendo aqui, mas se você tem vários, se não todos os seus signos ali, mais ou menos pegando, né, as suas casas, elas começam e terminam ali pegando 2 signos, não é isso? Pegando ali 2 signos. Significa que você tem, sim, traços desses 2 signos que você precisa harmonizar em si. Agora, é interessante da sua própria fala, né, uma coisa que é legal até da gente meditar a respeito, que isso aconteceu com um pisciano, que enquanto tal já é, de alguma maneira, uma congregação dos 12 signos e dos planetas. Então, no seu caso, parece que o buraco é muito mais embaixo do que só harmonizar aspectos de 2 signos, aspectos de planetas. A coisa é muito mais séria. Por isso que é importante essa meditação, né? Então, até onde eu consigo enxergar, quando você está no entre, significa que você tem ali uma visão, vamos colocar assim, num ponto de vista mais expansivo, mais equilibrado. Você tem uma visão privilegiada dos 2. Você escolheu um ponto, pensando agora em reencarnação, você escolheu um ponto de trânsito astrológico em que você teria essa visão privilegiada inscrita, talvez não desperta, mas inscrita na sua assinatura espiritual. Então, quer dizer que você pode extrair, e você tem capacidade de lidar com situações que pertencem, né, concernentes a esses 2 momentos, que é ali quando pega, né, um pouquinho de um signo, a casa pega um pouquinho de um signo, um pouquinho do outro. Por outro lado, eu já falei isso para você, e vou falar de novo. No seu mapa, você não vai encontrar o que te falta. Você vai encontrar aquilo que você precisa complementar. É diferente. Aquilo que te falta, você não tem. E acabou. O mapa astral, ele não mostra o que você não tem, porque todos nós temos um pouco de tudo, de todos os elementos da criação, de todos os 4 elementos da Terra. Então, não vê por esse prisma do que te falta, Kleber. Porque eu tenho mais planetas aqui, tá lá no meio, né? Digamos, entre Virgem e Leão. Né? Tem um pouquinho ali entre Virgem e Leão. Eu tenho 2 signos aqui, tem 2 planetas em Leão e tem um só em Virgem. Quer dizer, então, que me falta Leão? Não. Não vê por esse lado.
Quer dizer que você tem elementos dos dois signos. Quer dizer que você tem em potência as duas energias. Mas aí você precisa talvez trabalhar um pouco mais, para você ter mais fluências no aspecto de Leão, você precisa trabalhar mais o seu lado de autoexpressão, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui aleatório. Entendeu? E Virgem, dependendo dos planetinhas que estão lá, que a gente vai ver na semana que vem, de repente você não precisa trabalhar isso. Mas todos nós, a gente traz as características, não falta nada. A gente só precisa, digamos, às vezes, trabalhar um pouco mais algo que está em... Não gosto da palavra falta, mas ele está, digamos, desarmonizado. É preciso dar uma harmonia maior, é preciso trazer aquela energia para uma harmonia maior. Nem sempre é possível fazer isso tudo numa única encarnação. Veja, são 12 hierarquias. 12 hierarquias que elas estão ali presentes na sua vida e você não vai passar por todas. Tá? Numa encarnação, tem astrólogos que dizem isso, né? Numa encarnação, você passa no máximo, pensando assim em termos evolutivos mesmo, né? Uma astrologia mais voltada para a evolução. Você vai chegar no máximo 2 signos a partir do seu. 3 se você viver aí 105, 110 anos. Então, o que é o percurso que o seu espírito vai fazer. Porque, sim, a ideia de você nascer num signo é chegar no outro. Claro. Né? Mas isso é uma obrigação? Isso é uma imposição? Não. Não é. Tudo é sugestão. Quando a gente pensa em astrologia e depois os outros oráculos, nada é determinante. Tudo é sugestão, tudo é sugerido. Isso é muito importante da gente ter em mente quando a gente vai para os oráculos. São sugestões, possibilidades. Estou obrigado a... O oráculo não obriga ninguém a fazer nada. O oráculo não determina nada. Ele te mostra. Ele te dá a informação. E ele te dá a informação completa, sem você pedir. Porque com o oráculo não tem essa, né? Ou é meio... Não. Não tem essa de, eu quero saber só até aqui. Não, ele vai te dar a informação completa. Sempre é completa. Mas a nossa interpretação, muitas vezes, vai enfatizar um aspecto. Então eu acho que de tudo isso que você falou, né? O cara está lá falando com o astrólogo. De tudo isso que você está falando, eu entendo que eu tenho que trabalhar mais o aspecto dos relacionamentos lá de Libra. Foi o que você entendeu. E se você entendeu dessa maneira, isso quer dizer alguma coisa, parece que é um caminho. Entendeu? Então, assim, não é o que te falta. Talvez seja aquilo que você precisa harmonizar em si mesmo, mas que está dentro de você. A palavra eu acho que não caiu bem aí, mas não foi o que eu queria dizer. Eu queria ter pego o gancho da tua fala, entendeu? Que nem você falou, você não gosta de trabalhar, mas você teve que se adaptar. Então, só foi isso, tá? Eu tenho que me adaptar todo dia, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Agora não sei se o Cido quer falar. Vai lá. Sim, só vou procurar ser o mais breve possível em complementos, né, ao que o Vanberto falou e tudo mais. Primeiro que eu também gosto das palavras, né, fluência e desafio, advindas do Newton Schultz, né, que é um grande astrólogo, né, e complementa o verbo nominal. E que eu e Vanberto gostamos muito, né? Aprendemos muito com ele e fica a dica aqui para todos, né? Que quiserem olhar o canal dele, ele publica vídeos sobre astrologia semanalmente, tá? Semanalmente. E é um dos astrólogos mais consistentes que a gente tem no YouTube, tá? É um dos astrólogos mais consistentes, mais acessíveis, né? É tudo muito bem explicado, né, por ele, tá? Bom,
Eu também partilho dessa explicação que o Vamberto deu para você, tá, Kleber, em relação a essa divisão de casas, tá? E sempre a palavrinha-chave é complementaridade, complemento. Então, por exemplo, minha casa 1, como vocês viram aqui, eu já projetei, ela começa em aquário e termina em peixes. Ela está, portanto, ocupando 2 signos, certo? O que eu preciso fazer? Harmonizar, complementar as questões de cada um deles para lidar com as questões de casa 1, tá? Com as questões do ascendente. Então, é um convite que o mapa me faz. É um apontamento que ele me faz. Tá? Olha, harmonize, complemente uma coisa com a outra. Não se trata de oposição nunca. Da mesma forma, como na semana passada eu também conversei sobre os signos opostos, né? Sobre as oposições. Nós chamamos de oposição porque é o termo técnico da astrologia, mas não é assim que funciona, tá? Então, Aquário, que está oposto a Leão, eles não brigam entre si, né? Eles se complementam. O que falta em um está no outro. O que falta no outro está no um. Eles precisam sempre buscar a concordância, a harmonia, né? Eles precisam sempre buscar uma relação de complementaridade entre si, tá? A mesma coisa na questão das casas que ocupam 2 signos, né? Como é o meu caso, no caso do meu mapa astral inteiro, ele é assim, todas as casas, tá? No caso de outros que talvez sejam assim também, ou que tenham, né, uma ou outra casa dividida, sempre buscar a harmonia, né? E sempre vai haver, como que eu busco a harmonia? No caso de casas divididas. Procure observar, em primeiro lugar, pista. O Humberto disse que eu sou curva de rio. Não posso discordar totalmente, no caso do meu mapa astral. Enfim. Uma boa maneira de buscar essa complementaridade, no caso de casas com 2 signos, é começar pelo elemento a que eles pertencem. Tá? Então, de novo, vou pegar o meu próprio exemplo. Minha casa 1, dividida entre aquário e peixes. Aquário é ar, peixes é água. Você saber, observando o elemento, você consegue ter, a meu ver, é um pouco mais fácil de vislumbrar o que tem que ser complementado. Tá? Lembrando, né, água e ar são parceiros, né? São elementos parceiros, são elementos que se dão bem entre si, certo? Agora, por exemplo, minha casa 6 está dividida entre Câncer e Leão. Ela começa em Câncer e termina em Leão. Água e fogo não se dão muito bem, certo? Então, Câncer e Leão no meu mapa, em termos de casa astrológica, precisam de uma atenção um pouco maior da minha parte. Tá? Precisam de um pouquinho mais de atenção, porque eles não têm uma harmonia boa entre si. Tá? Então, observar, neste caso, os elementos facilita o trabalho. Tá? E a sua primeira pergunta, o que eu queria comentar sobre a sua primeira pergunta, trânsitos, tá? Trânsitos é um dos assuntos mais complexos da astrologia, certo? Seu mapa natal é imutável, ponto. Ele nunca vai mudar, ele vai ser sempre assim, certo? Do momento em que você nasceu até o momento que você faleceu. No entanto, tá? O que ele é? É uma espécie de foto do céu no exato instante em que você nasceu. A foto, ela paralisa, certo? Ela
solidifica aquelas posições no tempo e no espaço. Ocorre, no entanto, que o zodíaco, os planetas, as casas, estão em permanente movimento. Então, naquele instante em que você nasceu, estava daquele jeito. Aquelas posições, aquelas questões vão acompanhar você para o resto da sua vida. Tá? Questões de fluência, questões de desafio, que você vai precisar dar atenção àquilo para o resto da sua vida. No entanto, os planetas, casas e signos mudam de posição ao longo do tempo. Então, por exemplo, no dia 8 de novembro de 1980, ao meio-dia, Saturno estava a 5 graus do signo de Libra, no meu mapa astral. E no mapa astral de todas as pessoas que nasceram neste dia e neste horário, e no mesmo, na mesma cidade onde eu nasci. Certo? No minuto seguinte, ao meio-dia e 1, Saturno já não vai mais estar naquele lugar. Eu peguei um exemplo extremo, porque não é assim, certo? Mas vou pegar um que seja o mais fácil. Sol, certo? O Sol. No dia 8 de novembro de 1980, ao meio-dia em ponto, o Sol estava a 16 graus de Escorpião no topo do céu. No dia 8 de novembro de 1980, em Boa Esperança do Sul, ao meio-dia e 1 minuto, ele já está no grau 17. Ele não está mais na mesma posição. Mudou a configuração. Agora, sim, os planetas, por exemplo, a gente consegue saber quanto tempo eles demoram para dar uma volta, né, em torno da eclíptica, né, ou seja, dos 12 signos, né, do zodíaco. E sim, existe como você saber quando que um planeta vai visitar novamente aquele grau e aquele signo que ele estava no instante do seu nascimento. Sim. Existe como fazer isso, tá? Isso vai mostrar o que nós chamamos de ciclos de vida, tá? Os ciclos de vida são determinados pelos planetas. Por exemplo, o Sol no mapa astral é o que marca, por exemplo, um acontecimento importante anualmente na sua vida, o seu aniversário. Que dia que você nasceu, Kleber? Dia e mês. 11 de março. Todo dia 11 de março de cada ano, o Sol passa de novo exatamente naquele mesmo grau, naquele mesmo signo. Certo? Naquele mesmo lugar. Por quê? Quanto tempo o Sol demora para retornar ao ponto em que ele estava no seu mapa astral? 1 ano. E a Lua? Quanto tempo ela demora para voltar no ponto em que ela estava no seu mapa astral? 28 dias. Um ciclo lunar. E assim sucessivamente. Cada um dos planetas tem essa temporalidade, né? O mais lento deles que a gente consegue acompanhar numa vida, né, numa vida de encarnados, é Saturno. Saturno demora 28 anos para voltar no mesmo lugar onde ele estava no seu mapa astral. Por isso que Vamberto falou dos 28 anos. É o famoso, em astrologia a gente chama de retorno de Saturno, um dos momentos mais complicados da vida de uma pessoa, que é um momento de mudança. Então você nasce exatos 28 anos, exatos, né? Mais ou menos 28 anos depois, Saturno passa de novo no mesmo signo, no mesmo grau, onde ele estava no dia e horário que você nasceu. Então, isso marca um ciclo de vida, tá? E assim sucessivamente, todos os planetas, tá? Eu falei da Lua, falei do Sol, mas Mercúrio, certo?
Eu não me lembro aqui quanto tempo ele demora, se eu não me engano, são 3 meses, se não falha a minha memória. Vênus, e por aí vai. Vênus, Marte, eu só lembro dos mais, assim, dos maiores, né? Júpiter, por exemplo, demora 12 anos. Tá? 12 anos para voltar a passar no mesmo signo, no mesmo grau onde ele estava no dia do seu nascimento. E Saturno demora 28 anos. Saturno é o limite, é o último planeta que a gente consegue fazer esse cálculo, porque a partir do próximo, né, a partir de Urano, que é o próximo planeta, aí a coisa complica, por quê? Quanto tempo Urano demora para voltar no mesmo lugar onde ele estava no seu mapa astral no dia do seu nascimento, que é uma volta em torno do Sol, vamos colocar assim, 83 anos. A gente até consegue vivenciar um retorno de Urano numa vida, se você viver mais de 80 anos. Agora, chega, por exemplo, em Netuno demora 140 e poucos anos para fazer esse movimento. Você já não vai estar vivo. E Plutão demora 250 anos para fazer esse retorno. Então, ninguém estará vivo quando Plutão voltar para o ponto onde ele estava no seu mapa astral. Não vivo nessa matéria. Não vivo nesta matéria, obviamente. Tá? Então, o que isso representa? Até Saturno, beleza, você consegue fazer mapeamento de ciclo, né? Ciclos de vida. O que significa um ciclo de Saturno? O que significa um ciclo de Júpiter? O que significa um ciclo de Marte? Tem esse conhecimento em astrologia, sim, ele é acessível, dá para você encontrar e tudo mais, e tem como você descobrir isso no seu mapa astral, tá? Sim, os próprios sites, você pode, só que você precisa, né, os programas de astrologia fazem isso automaticamente para você. Os sites não, os sites você vai ter que conhecer um pouco mais para poder dar as informações lá que o site pede para você poder vislumbrar. Então, por exemplo, eu quero saber como é que o céu estava no meu retorno de Saturno. Ou seja, pega quando você tinha 28 anos de idade, certo? Quando você tinha 28 anos de idade, e faz o seu mapa astral pro dia do seu aniversário dos 28 anos de idade. Tá? Você vai ter uma ideia de onde é que estava Saturno, se ele estava... Aí você consegue, né, ajustar e tudo mais. Não está exato, deixa eu mudar a data aqui, ou pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas vai ser nessa época, na época do seu aniversário de 28 anos. Saturno vai tá passando próximo, passando de novo no lugar onde ele estava no exato dia, no exato momento do seu nascimento. Isso tem um significado importante na vida de uma pessoa, assim como o ciclo de Júpiter também, o ciclo de Vênus, o ciclo de Marte, tá? E assim como o aniversário, que é o ciclo de Sol. Então, essas coisas são fáceis da gente encontrar conhecimento sobre isso, tá? O ciclo de Saturno, por exemplo, determina a sua maturidade, tá? É o momento em que você se torna verdadeiramente adulto, responsável por si próprio, tá? É o momento em que você se estabelece na vida. Isso é o ciclo de Saturno, só estou te dando um exemplo, tá? Ou seja, entre os 28 e os 32 anos de idade, tá? Porque Saturno é muito lento e tudo mais, então ele pode fazer o retorno dele nesse espaço de 4 anos no seu mapa astral. É nesse período da vida que a gente se torna independente, que a gente já deixa a adolescência, que a gente casa, que a gente tem filho, que a gente estabelece no trabalho e tudo mais. Ou que a gente tem problemas sérios com isso, tá? Ou que a gente tem problemas sérios com isso. E aí, meu caro, se você teve algum problema com as questões regidas pelo ciclo de Saturno nesse período, você vai ter que esperar mais 28 anos para tentar resolver aquilo. Tá bem? Só um complemento, Ciro. Vamos supor que eu sei que muito das coisas estão no meu contrato,
Cido, Vamberto aí, Daiane, não sei. Evoluí, tá? E o meu mapa astral mostrava que eu precisava realmente evoluir na fé, por exemplo, tá? E vamos supor que eu alcancei isso hipoteticamente, eu acho que isso nunca vai acontecer, mas o que era determinado dentro do campo da fé, o planetinha da fé ali continuará no mesmo lugar. É isso. Se o seu mapa astral aponta para você, por meio de planeta, de signo, ou de posicionamentos, de trânsitos, de aspectos, que você precisa evoluir na fé, não tem um prazo, Kleber. Você vai ter que, durante toda aquela encarnação, trabalhar isso. Mesmo que você... eu cheguei num nível super legal, super avançado de fé. Não, não chegou. Não chegou. Você vai ter que continuar evoluindo naquilo pelo resto da sua vida. Tá? O planeta, o signo vão apontar as fluências e as dificuldades nesse trajeto. Mas eles não vão te liberar disso. Entendeu? Porque você assinou o contratinho lá, que durante esta encarnação você vai se preocupar com isso nela inteira. Certo? Então, por mais elevado que você seja, sei lá, meu Deus, eu consegui atingir o Nirvana. Para, Roberto. Eu consegui atingir o Nirvana. Não conseguiu. Se você conseguiu atingir o Nirvana e você tinha que trabalhar a espiritualidade nessa encarnação, depois de você ter atingido o Nirvana, você tem que continuar trabalhando a espiritualidade e acabou nessa encarnação. Tá? É a minha leitura que eu geralmente observo nos mapas astrais, que eu noto, por exemplo, essa questão. Tá? Eu já não sou tão fatalista assim na minha leitura, porque eu acho que eu tenho uma predisposição a pensar sempre do ponto de vista da expansão. Então, dentro do teu exemplo, de que, digamos que eu consegui atingir aquilo que eu determinei. E aí? E aí que vai mudar a sua percepção. E aí que, mudando a sua percepção, de repente, se era uma coisa que você não dava importância, você vai passar a dar. Então, aquele planeta que, digamos, significava, olha, você precisa aqui trabalhar isso, de repente ele vai falar para você, beleza, continue trabalhando isso, que esse é o caminho. Entendeu? Então, porque assim, tem várias razões para a representação do mapa astrológico ele ser uma esfera, ele ser um círculo, na verdade. Né? Uma delas é que o círculo, toda vez que ele atinge uma volta, ele começa de novo o ciclo. Então, quando você atinge uma projeção que você fez para essa encarnação, você vai retornar a esse ponto. Só que ao retornar a esse ponto, você já vai ter uma visão um pouco mais ampliada. Você não vai mais cair nas mesmas armadilhas, entendeu? Você não vai cair mais nos mesmos problemas. Aquilo assim não vai te afetar de uma forma tão forte. Vai te afetar de outras maneiras. Mas não daquela maneira que te afetava até você cumprir aquele determinado quesito. Entende? Então, essa história assim de que, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, depende muito, porque é muito difícil, né? A astrologia, ela é tão rica que, assim, a gente poderia passar a vida fazendo astrologia, porque é muito legal, porque tudo tem relação entre si, tudo. Os
planetas, as casas, os signos, o posicionamento, o grau, o tempo que demora, né? Então, o Cido falou, né, do ciclo de Saturno, do ciclo de 28 anos, né? Se você parar para pensar também, né, existem ciclos astrológicos de regência de 36 anos. E assim, tudo isso, o que a gente tem que reter disso? E que quando você for fazer esse tipo de pesquisa, é interessante você ir com esse espírito. Tudo isso é um legado que os nossos ancestrais nos deixaram para a gente compreender certas coisas relacionadas às coisas da vida, para que não seja assim tão difícil. Porque uma coisa é você ir aprendendo com a experiência. Eu, como pessoa, particularmente, eu sou avesso ao aprendizado só com experiência. Porque se existe uma sabedoria antes que mostra que o caminho que eu quero seguir está errado, por que eu vou seguir por aquele caminho? Não há lógica nisso. No entanto, existe o livre-arbítrio. Olha só como que as relações. Então, eu posso dar ouvidos à ancestralidade, né? E por ancestralidade são pensadores, médiums, guias espirituais, né? Pessoas que, antes de nós, fizeram essa busca e deixaram vestígios para a gente. Eu posso seguir isso ou não. Então, é diferente, mas voltando ao exemplo, uma pessoa que não tem noção disso, ela vai aprender só pela experiência. Então, ela vai se fuder. Não tem outro caminho. A pessoa vai sofrer mais do que outra pessoa que, opa, pera, eu descobri que eu tenho que trabalhar um lado da espiritualidade, o lado do trabalho, o lado dos relacionamentos. Beleza, então eu vou trabalhar isso. Você vai sofrer também, menos. Não vai ser tão sofrido como se você não tivesse noção. E com o passar do tempo, quanto mais noção você vai tendo, menos sofrido vai ser. Acho que esse ponto também precisa ser considerado. Vamberto falou o que eu disse com outras palavras. Mais suaves, talvez. Menos fatalistas. Pode ser, também. Chega por hoje, né? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, quer fazer uma pergunta? Isso, mas alguém gostaria de falar, comentar? Stefano, aproveitando que hoje você está com o áudio funcionando. Ó, você viu? Deu uma evoluída. Enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando aqui o meu mapa, né? E aí eu vi... É só o comentário mesmo, né? E aí vocês falaram das casas vazias, né? Eu tenho 3 vazias. E eu fui olhando aqui e dando risada, né? Porque minhas casas vazias, elas são dos bens materiais, da criatividade e da sociabilidade. Eu falei, bom, vou morrer sozinho, sem imaginação e pobre. Beleza. Aí eu fiquei olhando. Aí o Cido falou que da vida passada, tal, né? A casa 12, né? Então, 1/4 de todos os meus planetas estão na casa 12. Eu falei, tá bom. Mas assim, só vi o do Cido e o do Saldanha, né? Que projetaram aí. Mas o do Cido forma uma pirâmide certinho, assim, os riscos do meio, né? Fica tudo para cima, né? E o meu, não sei se isso é bom, mas é tudo espalhado, assim. Tem praticamente um planeta em cada casa. Mas eu achei legal, achei muito interessante. E obrigado por compartilhar. Eu nunca tinha visto essas explicações aí. Então, já comecei a fazer tudo aqui, as coisas de terra, água, o que tem, o que não tem. E tô aí, então, fazendo devagar, aprendendo. Mas é isso, gente. O comentário é isso. Obrigado. Ó, a Fátima falou que quer falar, hein? Falou que quer falar bastante. Você vai falar, Fátima, um pouquinho? Ô, Stefano, eu só queria te dar uma acalmada, que assim, você tem só 3 casas, né, que não tem nada. No meu caso, eu tenho 4, veja só. Ensino superior e viagem.
alma, relacionamento e comunicação. Não vou conversar com ninguém, não vou me relacionar com ninguém, vou morrer no mesmo lugar e ainda desalmada. Eu também tenho 4, só que dessas 4, pegam 2 signos. Então eu tenho 8. Tô ferrado. Bom, gente. Bom, gente, que bom. Acho que foi muito legal, né? A explanação de hoje foi muito produtiva. A gente conseguiu, acho que pegar na prática, né? Ver. Acho que quando a gente tem essa Cido, possibilidade. fecha o microfone, Cido. Acho que quando a gente tem, não tem problema, essa possibilidade, fica até mais fácil da gente visualizar, né? Da gente poder se conectar e ver que dá para gente, é palpável, dá para gente pegar tudo que a gente aprendeu e aí colocar na prática. Então, esse é mesmo o intuito, a gente trazer para vocês possibilidades palpáveis, né? Que vão requerer estudo, claro, sempre. Vai ter que ter dedicação, tempo, enfim, não tem como a gente praticar isso sem estudar, né? Sem estar à disposição para. Então é isso, gente. Estamos aí à disposição. Tenho certeza que o Vanberto e o Cido, sempre que vocês precisarem, caso vocês quiserem sentar para discutir individualmente, cada um o seu mapa astral, tenho certeza que eles estão à disposição para fazer isso com vocês, tá? O Cido vai falar mais um pouquinho. Semana que vem é a última explanação do Vanberto. E espero que vocês estejam gostando, viu, gente? Eu estou gostando demais desse período de aprendizado que nós estamos tentando fazer o mais legal possível. A Fátima tá falando, mas tá sem som. Fátima tá sem som. Às vezes tem que ligar o som. Acho que o Kleber tá indo aí te ajudar, tá? Só uma coisa rapidinha que eu esqueci de comentar, que a Daiane pediu, né, dada a psicografia que ela fez, tá? Que ela recebeu, e só brevemente, né? Foi Hermes e Hécate, né? As espiritualidades, né? 2 deuses gregos, né? Que enviaram essa mensagem, tá? Como nós estamos no contexto da astrologia, tá? Essas 2 espiritualidades, elas estão presentes no mapa astral de todas as pessoas com outro nome, tá? Hermes é o planeta Mercúrio, e Hécate, um de seus nomes é Lilith. Lilith também é um elemento que aparece no mapa astral, mas ele não está aí porque, como o Vanberto usou um site de internet, geralmente os sites de internet não trazem esse cálculo de Lilith no mapa astral. Precisaria de um programa mais avançado e tudo mais, tá? Então, Lilith, o que é Lilith? É um ponto lunar, é um cálculo que é feito em relação ao ponto lunar. Lilith aparece no seu mapa astral para apontar o momento em que a Lua estava inteiramente distante do Sol e sem nenhuma luz. Tá? Então, ela tem a ver com a Lua no seu mapa astral. E Hermes, cujo nome latino é Mercúrio, também é um nome de um planeta do nosso sistema solar, ele está sempre junto do Sol, tá? Ele está sempre próximo, muito, muito, muito próximo do Sol,
tá? Ele nunca fica muito distante do Sol. Então, observe aonde está Mercúrio, o planeta da comunicação, que obviamente o Humberto vai falar mais sobre isso no nosso próximo encontro, tá? Mas como a mensagem foi trazida por essas duas espiritualidades, entidades, e elas aparecem no mapa astral, tá bem? Era só isso que eu queria. Desculpa pelos spoilers, viu, Humberto? Me perdoe, tá? Não, não é por querer. Mas aí já vai instigando as pessoas para virem participar também. Bom, gente, então boa noite. Fátima, deixa eu ver o que ela Buenas comentou noches. aqui. A Fátima não está conseguindo falar no microfone, pessoal. Fátima, Depois eu vou ver o que aconteceu lá. Não sei se Tá joia. bateu a mão, alguma coisa. Às vezes O microfone fica junto fechou com a câmera. o fone, né? O microfone fica junto alto-falante. com a câmera. Aí eu vou ver o que está acontecendo lá, beleza? Sim, então, gente, boa noite, que vocês fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem presentes, por fazerem esse momento acontecer. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Chantiluz. Beijo para todo mundo. Beijo para vocês também. Gente. Tchau, tchau. Se cuidem. Ô, Stefano. Oi. Ô, Stefano, que horas que você vem amanhã? Ah, tá. Depois corta.